Pois bem, voltando ao apelido de cristão, que era uma designação originalmente pejorativa, à medida em que aquilo foi aumentando em intensidade, e tanto mais quanto eles cresciam em sinceridade, mais eles mereciam aquele tratamento pejorativo, o coração deles foi começando a responder com alegria e a transmutarem a negatividade em positividade. Mas aí o cristão, que tinha começado a resgatar a conotação negativa daquele apelido originalmente, são transformados agora em filhos do cristianismo. E isso se transforma num sistema de apoio político imperial e de recebimento de benesses do Estado, como tinha dito João na arquetipia dele em Apocalipse 12, 13, quando a besta que emerge do mar, o sistema todo de controles, recebe sempre o apoio validatório da besta que emerge da terra, que é o falso profeta, a religião, a corrupção praticada em nome de Deus e institucionalizada como representante oficial de Deus. Então, o princípio, quando a gente pensa nele, é tudo aquilo que chegue o mais próximo possível, não do Pentecostes para cá, mas da manjedoura para cá. Tanto mais quanto eu me embrenhe, eu me torne embrião no ventre do Evangelho de Cristo Jesus, mais próximo desse princípio original eu vou chegando e vou me desenvolvendo e vou crescendo, de modo que eu aprendi bem no iniciozinho da minha consciência mais primitiva do Evangelho que todas as demais propostas eram entretenimento interessante. Mas a única coisa que valia o sentido do que se associasse a Jesus era o que se transformasse em encarnação. Encarnar. Você volta cada vez mais para o princípio mais essencial, tanto mais quanto você decida encarnar Deus em Cristo Jesus. O resto habita a epiderme da epiderme da epiderme. O resto está trabalhando com exame cadavérico, no IML das anatomias e das análises, a menos que você se imiscua. O verbo, o logos, razão, princípio de significação, ganha a sua maturidade absoluta na possibilidade de se transformar em comunicação cognitivamente capturável e absorvida por mim, por você, pela vida, pela finitude, acontece na encarnação. Aí Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E é uma encarnação que vai se transferindo, como Jesus diz aqui em João, no capítulo 20, quando ele se manifesta aos seus discípulos, do verso 19 em diante, conforme a narrativa, que afirma: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas, vejam as portas trancadas, da casa onde estavam os discípulos,
trancados, discutindo, mas com medo da superlativização do poder do sinédrio dos judeus, de Anás, de Caifás, capacidade deles de influenciarem a política de Pilatos ou de definirem os limites dos reis, como Herodes, com medo do que tinham acabado de ver. Veio Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes os sinais da encarnação maltratada, ferida, atravessada. Mostrou-lhes as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E as marcas da história, do testemunho visual e chocante dos que não tinham corrido antes, mas dos que tinham visto tudo e narrado depois. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, repetiu outra vez, paz seja convosco. Porque não dá nem para começar sem que essa pacificação da certeza absoluta da ressurreição defina nossa mente, atitude, interpretação, cognição mais impactante, afeto e todos os níveis da nossa própria natureza venham a ser impregnados por essa mais profunda e absoluta certeza de que ele venceu a morte, que, portanto, se isso de fato é realidade, inequivocamente, o que isso produz contra tudo e todos, em qualquer que seja a circunstância, adversário, adversidade, tribulação, inimigo, hostilidade, é essa paz de quem venceu a morte, repetida, reafirmada, introjetada em mim e em você. Paz seja convosco, porque eu vou enviar vocês em nome da paz. Vocês vão ser pacificadores, pontífices, fazedores de ponte, filhos de Deus, que serão chamados de pacificadores, que serão vínculos, elos de pacificação, porque caminham em estado pacificado. Não no discurso da pacificação, mas na paz encarnada. E aí ele diz o que nos importa de maneira tópica agora à tarde. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É assim, do mesmo modo. É para vocês me repetirem. É para vocês serem Jesusizinhos da Ceilândia. É para vocês se cristificarem. Sejam vocês quem sejam, não é uma alteração de personalidade, de natureza positiva existencial, de expressão do ser, do melhor de vocês, ao contrário. O pior que nos mata morre, dia a dia. E o melhor que nos caracterize cresça e é superado pelo próprio sarrafo que a gente nem imaginou que poderia ser superado, posto
nos nossos devaneios de quem a gente gostaria de ser para Deus na vida e no mundo. Vem Ele quando a atitude é essa de entrega e em fé, em alegria e pacificação da ressurreição, e faz com que você vá exponencialmente se desenvolvendo para além de tudo que você próprio pediu ou pensou, e o melhor é que você nem peça e nem pense, e deixe ele simplesmente crescer em você todo dia. E isso não tem fim. Aí ele não para aqui. Havendo dito isto, assim como o Pai me enviou, do mesmo jeito que o meu Pai me enviou ao mundo, eu envio vocês a Ceilândia, e de Ceilândia, dessa Jerusalândia, daqui para o mundo inteiro. Essa história se repete todo dia. É isso que os cristãos têm dificuldade de crer, que o evangelho que está aqui quer se repetir renovado e atualizadamente dos seus princípios todos os dias, em cada um de nós, Jesus nascendo de novo, de novo, de novo. É o que Paulo diz aos Gálatas. Até ser Cristo formado em vós, nessa gestação que não acaba nunca. Como ele próprio usa a mesma palavra para parto gestacional, lá em 1 Coríntios 15, 6, quando ele diz foi nascido ectrauma, foi arrancado por fórceps, porque estava ali naquela gravidez de agonia, até que sai Saulo de Tarso. Lá os Gálatas, ele está dizendo, meu Deus, como vocês atrasam essa gravidez. Quando eu penso que está chegando a hora, vocês dão passos e passos e passos de imbecilização fetal. Se despreparam para nascer. E eu fico ansioso até Cristo ser plenamente gerado em vós e vocês botarem a cara de Deus para fora nessa vida. Isso é a única teologia pública. Eu estava conversando com o Otávio que a própria definição de teologia pública carrega uma proposta e uma denúncia. A proposta é, gente, vamos enxergar a vida, o mundo, a cidade, o bairro, a favela, o entorno, as pessoas, nossa família, parentela, cidadãos e cidadania. Amém. É isso mesmo. No mínimo. No entanto, carrega consigo uma denúncia. Qual é a denúncia? Sinal de que não estamos fazendo nada disso. Por isso, temos que indicar o público. Temos que dizer que é para fora. Quando a pergunta é, quando foi que deixou de ser? Quando foi que deixou de ser? E por que deixou de ser? E nós nos alienamos, estudamos sobre o público, nos aperfeiçoamos em sociologias diversas, em antropologias distintas, lemos, discutimos, tudo ecoando para dentro. Mas o público não demanda muita coisa senão abraçar, manter os olhos abertos, não se esconder do seu semelhante, como diz Isaías no capítulo 58. Ou seja, se você praticar o jejum que agrada a Deus, ali de Isaías 58, você está andando no público mais visceral possível, que é não esconder a cara em relação ao outro,
que é desatar todas as amarraduras, que é quebrar todas as trancas e estruturas e grilhões de ferro, que é repartir o pão com o faminto, ao invés de dizer que faz jejum, reparta o pão com o faminto. Deus está implorando. Não jejue, não estou precisando da tua fome. Agora, tem gente aí jejuando compulsivamente, compulsoriamente. Vai lá e divide o teu pão com ele, com ela. Para de perder teu tempo, é óbvio. Cura a alma aflita, abre o teu coração com aquele que geme. Está tudo aí, Isaías 58. E enquanto você for vivendo isso, você vai se tornando como um jardim regado, como um lugar nessa seca total, num oásis de vida umidificada, onde tudo muda e o acolhimento chega e o clima se altera, a ambiência é outra, é um bioma de graça que te acompanha, você carrega a atmosfera com você, você leva isso aonde você chega. E até as tuas dores, diz lá, serão curadas, a tua cura brotará sem detença. E a tua justiça, a tua verdade, a tua sinceridade, a totalidade do teu ser, em manifestação de amor, justiça e bondade, e alegria no Espírito Santo, vão se manifestar como o sol ao meio-dia. Nada pode ser mais público. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E aí você olha para Jesus e o vê, até do ponto de vista cronológico, fora o tempo do sono da noite, que o dele parece ter sido até um pouco mais curto do que o de outros. Não muito, ele dormia. Com raras exceções, Jesus dormia toda noite. Por outro lado, se diz que cedo de madrugada, quem quer que tivesse despertado já via que ele tinha deixado o acampamento, o lugar, ou a caverna, ou a residência, ido sozinho. E a ponto de que multidões se ajuntavam, e a gente tem essa narrativa com alguma recorrência implícita. E em Marcos, especialmente, Pedro vai procurando e diz para ele: o que você está fazendo aqui? Porque ele tinha se retirado para orar. E diz: todos te buscam. Significando dizer que Jesus não tinha só uma teologia do público. Embora entre o nascer do sol e o pôr do sol, ou um pouquinho dentro do pôr do sol, porque ninguém ficava vivendo nas madrugadas, a vida era escura mesmo. Hoje a gente nem faz diferença entre escuridão e claridade, porque está sempre claro. O que a gente tem aqui é uma anomalia absoluta na Terra inteira. Mas durante muitos anos, eu, por exemplo, ainda nasci no Amazonas num tempo em que só tinha luz 3, 4 noites por semana, o resto era escuro, com vela e candeeiro. E quando apagava, apagava tudo. E aí ficava uma escuridão e na mata. Escurece. Então, voltando aqui ao Evangelho, entre o nascer do sol e uma entrada de jantar, de banquete, na noite, o que caracterizava a vida dele, em boa parte das ocorrências, ele está, portanto, 95% desse tempo útil na rua, no público.
Mas o público tem que se alimentar de uma intimidade privada. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que vive, que mora em secreto. E o teu pai que mora em secreto te recompensará. Eu sempre, quando eu vejo a exacerbação do público, a começar da minha vida, que vivi uma existência de natureza pública esmagadora durante décadas e décadas e décadas. Mas a pergunta que sempre estava dentro de mim era o quanto de qualidade significativa existencial, psicológica, espiritual, de apego à solitude, à oração, ao silêncio, à quietude, à intercessão. Eu reservava genuinamente, não com imposições disciplinares de carga horária. Nunca fui desse tipo, jamais seria. Eu sempre soube que se não fosse espontâneo e de verdade, de nada aproveitaria. Até esse tempo tem que ser puro amor para poder aproveitar. Por outro lado, eu sempre me preocupei quando eu via que a continuidade absolutamente esmagadora das atividades endoidecedoras, que eu não tenho nem tempo para narrar para vocês aqui, porque parece até ficção, de uma vida que aconteceu mais no avião do que no chão, de cidade em cidade, de país em país, de lugar em lugar, anos e anos e anos e anos, milhões de pessoas, mas me afligia quando eu ia notando que estava completamente absorvido pela dimensão pública extraordinariamente divulgada, cada vez mais mundialmente divulgada, e estava pagando um preço em relação à solitude qualitativa, silenciosamente vivida, e na desmobilização de todos os planos, pensamentos, projetos, no esvaziamento do meu ser diante de Deus, em estado de adoração simples. Porque o que qualifica o público é a existência genuína desse privado. E ele, que diz assim como o Pai me enviou, também vos envio, diz em João no capítulo 13, quando ele tira a roupa toda e se desnuda, e vai com o lencinho de baixo, o paninho de baixo e a toalha lavando os pés aos seus discípulos, quando ele termina de lavar-lhes os pés, ele pergunta: compreendeis o que eu vos fiz? Porque a grande eficácia da mensagem do Evangelho tem a ver com o fazer, não é com o dizer. Guardem isso, é simples, mas é revolucionário para o resto das suas existências. O Evangelho não é sobre o quê. O Evangelho é sempre acerca de como. De modo que, se você sabe todos os quês e não pratica nenhum dos comos, o Evangelho é morto na sua vida. Porque o Evangelho sem obras é morto. Então, compreendeis o que eu vos fiz? Não foi o que eu vos disse. Ele tinha dito aquilo dezenas de vezes antes. E, aparentemente, eles viviam não guardando. Logo, logo a gente os vê brigando pela mesma coisa. Quem é que tem o maior? Quem é que pode mais? Quem é que chega mais perto? Quem é que tem mais influência de intimidade? Quem é isso? Quem é aquilo? Aquelas tolices do kindergarten, lá dos evangelhos, que a gente assiste o tempo todo, e entre nós
é lugar comum. Ele tinha falado muitas vezes antes sobre humildade, sobre servir uns aos outros, sobre dar espaço para o outro chegar, aparecer, não ficar abrindo no tapa o seu lugar, nem ficar se projetando de maneira autodeliberada aqui e ali. Let it be. Se te puserem lá, faz o teu papel. Se não te levarem até lá, onde quer que tu estejas, ilumina com a graça da tua vida. Não faz diferença. Mas agora, em João 13, no finalzinho, nos estertores, ele faz aquele espetáculo. Nu, absolutamente nu, porque ele está lavando os pés dos apóstolos com o paninho com o qual ele se cingia sob a sua túnica. Ou seja, era como tirar um pano cueca, coeiro, sair lavando os pés deles, pelado. Termina, se cinge de novo e lhes pergunta: compreendeis o que eu vos fiz? Compreendeis o que eu vos fiz? Porque, de fato, repetindo mais uma vez, esperando que as implicações dessa percepção cresçam e se capilarizem, façam milhares de sinapses na mente de vocês. O Evangelho não é acerca de uma discussão sobre o quê. O Evangelho é acerca de como. Como o Pai me enviou, eu também vos envio, encarnadamente, para vocês me repetirem, para acontecer com vocês o que Paulo gostaria que acontecesse com todos os discípulos do Evangelho de Jesus que ele alcançava, conforme ele afirma em 2 Coríntios, no capítulo 3, versos 1 e 2, que nos tornássemos cartas vivas. Minha oração todo dia, e eu não tenho o menor medo de ser julgado por isso, não há nenhum narcisismo, mitomania, megalomania, não é pureza de coração e singeleza na presença de Cristo Jesus, que todo dia eu peço para Ele me fazer um evangelho de Cristo vivido segundo a minha vida todo dia, que na minha vida evangelho passe. E que quem quer que veja, eu vi Jesus segundo a demonstração de Cristo Jesus na vida do Caio. E se isso for narcisismo, é um problema seu. Porque no meu coração é a única maneira que eu já consegui perceber desde o primeiro dia da minha consciência em Cristo, que a verdade do meu chamado seria tanto maior quanto mais eu me assemelhasse a Cristo Jesus, com a minha cara, nascido em 15 de março de 1955, quase na cidade de Canutama, levado na última hora para Manaus, devolvido a Canutama, às margens do rio Amazonas, crescido ali com toda a vida que eu vivi, com todas as oportunidades que eu tive para o bem e para o mal, e que foram todas elas colocadas nesse blender do amor de Deus e misturadas com a graça do Evangelho, e eclodiu uma nova criatura daquele casulo histórico-cultural, uma pessoa que quer ser Jesus com a minha cara. E quero ter a cara de Jesus em mim. De modo que, quando discutem sobre o Cristo branco, europeu, preto e de todas as naturezas, eu fico pensando, meu Deus, o pessoal ainda está na pele, está sempre na pele, e não entende que a cara de Jesus é a cara de todo mundo que está aqui. E tanto mais quanto você o viva. E se você não o viver,
a si mesmo, eu tenho que vê-lo em você, mesmo que você não me diga nada, não seja nada. Se tiver com fome, eu tenho que te ver e te dar de comer. Se tiver com sede, eu tenho que te ver e te dar de beber. Se você estiver preso, eu tenho que vê-lo e te visitar. Ou enfermo, eu tenho que ir lá te ver. Como é que você está? E se você for uma maravilha de evangelho encarnado, estimulador para mim, fácil, é bônus. Meu Deus, encontrar essa pessoa é abraçar a Cristo Jesus. Na minha geração, no meu tempo, esse não é um chamado de alguns especiais. Esse é o chamado especial de todos os indivíduos ordinários da face da terra. É para esse chamado que eu fui chamado. É isso que Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Qual é o alvo? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é me tornar um Cristo Jesus crescentemente andando no mundo, até o dia em que eu serei totalmente absorvido para Ele, quando o mortal será absorvido pela vida na ressurreição. Enquanto isso, é Jesus crescendo em mim. E aí, eu não preciso nem de uma teologia pública, nem de uma teologia privada. Eu só preciso ouvir o que ele disse: como o Pai me enviou, assim como. O Pai me enviou, também eu vos envio. Olhem para mim, vocês vão aprender o significado da missão. Vão aprender a alegria da oração, solitude e solidão necessários. Vão aprender o excitamento feliz do serviço à multidão, às pessoas. Vão aprender que tudo é culto quando se anda em Deus, que toda boa obra, todo dom perfeito é dom de Deus, descendo do Pai das luzes, em que não pode haver nem mudança, nem sombra de variação. Todas as coisas podem ser feitas com a mesma manifestação qualitativa. Eu já tive experiências de ver que a minha intercessão no privado, em favor do público, alterou o público dramaticamente. O problema é que a gente perdeu também a perspectiva de como é que Jesus tratou o significado de ser a encarnação de Deus no mundo, na vida, na existência, na sociedade, nas cidades, nas aldeias, com as mulheres, com os homens, com os bem-queridos, com os mal-quistos, com todos, com os religiosos absolutamente cansativos e chatos e, às vezes, demoníacos na sua persecutoriedade, ou com as meretrizes alegres e felizes e sensíveis e quebrantadas e dizendo: meu Deus, assim eu não aguento mais, estou apaixonada por você, e não é como homem não, eu estou por Deus em ti. Bota o cabelão todo para fora, beija. Meu Deus, isso eu sei que é possível. Eu não estou te falando do livro Em Seus Passos que Faria em Jesus, nem do Apóstolo dos Pés Sangrentos. Eu estou falando da minha vida, a vidinha do Caio aqui, tentando viver como Jesusinho. Isso acontece toda hora, o tempo todo, há tantos anos. Vaza! Você está andando para lá e está exalando em tudo que é direção. Daqui a pouco você só vê gente chegando. Aí você diz: aqui no Brasil, porque você é conhecido demais. Não, eu estou falando no fim do mundo, onde ninguém sabe do meu nome ou de nenhuma persona social ou público, ou pessoa social ou público, ou como quer que você queira definir, tanto faz para mim. Eu só sou eu, em qualquer lugar do mundo. E às vezes eu estou ali, num canto. O cara tem outra religião, outra atitude, outro tudo.
Mas o nosso encontro é humano, é sincero, é verdadeiro, e eu peço para ser como um bom perfume de Cristo Jesus em todo lugar. Senhor, faz o teu cheiro impregnar todo mundo aqui, nesse mercado, nessa ágora, nesse escritório, nessa rua. Esse garçom que está vindo toda hora, tão simpático, me ajuda a recender graça, amor, bondade, luz, com toda a naturalidade humana, sem nenhum tipo de estratégia de approach religioso. Deus me livre dessa, não vou nem designar a maldade do que eu acho isso, a feiura do que isso me transmite. Não, é como gente. E os caras vão parando, eles vão perguntando. Escuta, e quem quer que me olhe em qualquer lugar do mundo não diz, olha, eis que ali vai um sacerdote. Não, eis que ali vai um pastor. Jamais. Eis que ali vai isso ou aquilo. Mas todo mundo chega dizendo, que negócio é esse que exala de você? Conta para mim. Querem uma designação? Eu digo, não, não tem designação nenhuma, não. Não, mas tem um negócio. Eu digo, tem sim. Então me conta o quê? Eu digo, você tem tempo? Se tiver, eu te conto. Mas se não quiser, me dá um abraço. Isso passa, sabia? Vai passando, é contagioso. Aí os caras vão ficando mais intrigados ainda em qualquer lugar do planeta. Eu estou lhes dizendo, gente, quando é verdade, passa. Passa. E pervade. E penetra. Assim como Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aí sobre a teoria de alguns elementos práticos desse processo, eu poderia lhes falar até depois de amanhã. Mas não é o caso. Eu vim aqui hoje com o desejo de estabelecer simplesmente isto, que pode ser uma chave de abertura da consciência para vocês relerem Mateus, Marcos, Lucas e João. Várias vezes. E aprenderem dele. Como é que a gente trata os leprosos, os marginalizados, os amaldiçoados, os desprezados, os colocados em ostracismo, os estigmatizados com as piores perspectivas ou definições. Como é que a gente acolhe até os teólogos, como Nicodemos? Como a gente lida com os ricos? Como a gente trata naturalmente os pobres? E como a gente socorre sempre? E como a gente reconhece Deus em quem ninguém mais reconhece? Mas você leva os seus sustos mais edificantes no Evangelho, vendo gente que nada tem a ver com religião, te assustando como um centurião romano, dizendo, não sou digno de que tu entres na minha casa, manda só uma palavra. E Jesus disse, em verdade, eu vos digo que em todo Israel, no meio desse povo todo de Abraão, Isaac, Jacó e tudo mais, eu não encontrei ninguém que tenha a fé desse centurião. Ou como lá com a mulher Ciro-Fenícia, que estava do público para o privado. Lá se diz que Jesus estava cansado e foi para fora do território de Israel e se hospedou num lugar com ordem explícita de que ninguém o chamasse.
porque ele estava querendo um privado, bem privado. Mas quando veio a mulher do público angustiado, porque ela deixara em casa uma filha horrivelmente endemoninhada, ela bateu na porta da casa onde Jesus estava até não suportarem mais. Até Jesus dizer, vem, abre. Ela entrou. E quando eles tiveram aqueles diálogos de repentes, como os repentes praticados no Nordeste do Brasil, quem conhece a cultura sabe que era um diálogo de prosas pré-definidas, no estilo do repente nordestino. Jesus e ela venceu Jesus no repente. Aí Jesus, feliz como Deus, vencido pela mulher no repente da glorificação a Deus, acima de tudo, diz, mulher, que alegria ser vencido por você, grande a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres. Aí quando você vai aprendendo aí andando no público, não para ensinar, mas para trocar, para ouvir, para aprender, para emanar, para discernir também emanações ruins, como Jesus mandou. E tanto quanto ordenou que a gente buscasse discernir as manifestações dos filhos da paz. Quando vocês chegarem numa casa, está lá em Lucas 10, se vocês encontrarem uma casa de gente sem paz, de hostilidade, não fiquem aí. Mas se vocês encontrarem uma casa onde haja um único filho da paz com quem vocês possam fazer um enlace de natureza espiritual, mental, psicológica, relacional, fiquem aí. E não fiquem mudando de lugar em lugar, procurando cada vez mais a melhor oportunidade, o melhor lugar da cidade. Não, não, não. Comigo não é assim, com vocês assim não será. E o caminho do culto está aí na estrada, como daquele samaritano. Passou o sacerdote e se desviou. Teve que tomar um outro caminho e nem olhar para o lado ali, ó. O levita vinha atrás. Meu Deus, o meu chefe superior na hierarquia da tribo de Levi já é um sacerdote, eu sou um levita. Nem olhou para o lado, se desviou para ali, eu vou seguir o mesmo caminhozinho. No público, existem muitos caminhos de alienação também, como foi o caso do sacerdote e do levita, que andavam num lugar público, mas escolheram a via de alienação em relação ao irmão e ao próximo. Aí veio um samaritano vindo provavelmente de outra direção. A Samaria ficaria Jerusalém nas costas do levita e do sacerdote, e a Samaria mais para a esquerda. Vindo num outro caminho, mas vindo no seu caminho, como diz Lucas. E vendo, como João diz, a primeira epístola, no capítulo 5, se você for passando e você vir ao seu irmão passando necessidade, você tiver com o que lhe acudir, todavia fechar contra ele o seu coração, como pode permanecer em você o amor de Deus? O samaritano vinha, viu, olhou, tirou dos seus alforjes variados, das suas bolsas, mochilas, os elementos curativos, o vinho para asepsia, o vinagre para asepsia ou o vinho, e o azeite para o alívio, para o untamento da dor, para o amolecimento da ferida. E o coloca no seu instrumento de mobilidade e o leva até uma estalagem, deixa lá dinheiro e diz, olha, se quando eu voltar ele tiver sido mais caro para você do que o calção em dinheiro que eu coloquei aqui, me diga que eu cubro tudo.
Aí Jesus disse: olha, esse é o culto. Esse é o culto que o sacerdote não prega, que o levita tampouco participa, embora eles sejam de dentro dos muros, de dentro dos portões, conforme a última vez que eu vim aqui, eu falei a vocês, em Hebreus 13, que o nosso chamado é para fora dos portões. E é para servir aí nesse altar, onde os corpos esfolados já estão como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus e lastimável que seja pelo abandono humano. Mas o culto está aí, todo dia. Você está cheio de altares humanos para onde quer que você olhe, seja para os pobres e desprezados e infelizes da nossa ambiência humana, ou sejam aqueles de natureza de pobreza subjetiva, profunda e total, vazios, ocos, mortos, angustiados, deprimidos, panicados, aflitos, sem solução, sem acolhimento, sem gente, orfandades profundas e indizíveis. Tem tudo que você possa querer imaginar ou tentar discernir está à nossa volta. Você esbarra o tempo todo com todo mundo. Só não pré-selecione. Um dos problemas horrorosos é a designação missionária. Dizendo, eu fui chamado apenas para os caídos à beira do caminho. Aí eu faço logo uma missão, Samaritanos em Ação. Aí você venha também comigo para a gente tocar nos caídos à beira do caminho. Aí tem uns que são mais radicais, dizem assim, tem que ser na esquina da estrada para Jericó, porque é ali que a coisa acontece. Aí fica todo mundo só lá. Assim como o Pai me enviou, e o enviou para todos, em todas as perspectivas, sem fazer acepção de pessoas, como ele não fez, acolheu a pessoas que alguns de nós aqui não acolheríamos. Aceitou a companhia de pessoas que alguns de nós talvez não aceitássemos. Ou não teve preconceito em relação a conversar com gente em relação a qual, eventualmente, alguns de nós aqui sejamos até preconceituosos. Mas ele transitou. Ele é a palavra viva. É o verbo que se fez carne. Eu quero ser uma carta desse verbo. Um édito de proclamação encarnada da manifestação dele nessa pessoinha cheia de relatividades, mas que tem a maior alegria de não ter nenhuma outra alternativa na vida a não ser manifestar Jesus no mundo até que o Senhor me leve para o encontro da glória dele. E aí eu espero novas missões, porque o Apocalipse termina dizendo, depois de tudo, então, está lá no final, depois de tudo, os seus servos os servirão. E eu já estou com a mão erguida desde o início, quando eu li a primeira vez, há 50 anos atrás, digo, estou nessa também, viu? Depois de tudo, pode me mandar. Porque que prazer. Eu li, quando eu tinha um mês, eu creio que de fé, num móvel da casa dos meus pais, um cartão que dizia o seguinte, se tornou algo inscrito em fogo na minha alma, inapagável, para aqueles que trabalham com Deus, para Deus, em Deus, basta-lhes o privilégio de um dia o terem conhecido. Mais, gente boa. Tem a ver com coisas importantes. Outras têm a ver com realidades até fundamentais. O que eu estou lhes deixando aqui nessa finalização
o aspecto simples como uma semente, que é de onde tudo que vale a pena crescer tem que brotar. E tem que ter o sinal dos cravos. Jesus se manifestou mostrando-lhes as mãos e o lado, as implicações da cruz. E lhes disse: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isto, lhes repetiu: Paz seja convosco. E então soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Concluo aqui, falta um segundo, terminou. Porque nenhuma teologia, seja pública, seja privada, seja de qualquer natureza, qualquer que seja a divagação temática da proposição e das reflexões e das conclusões, faz nenhum sentido se eu não for, de fato, não por teoria teológica, mas de fato, por consciência em fé, alguém que ande no Espírito Santo, sem preocupação de onde eu estou vindo, para onde eu estou indo. Meu único desejo e certeza é que eu esteja sendo guiado. Que eu olhe na direção certa, que eu toque, que eu abrace, que eu acolha, que eu encontre, que eu seja encontrado, e que o Espírito Santo me encha dessa alegria apaixonada, que promove a serenidade dessa paz de Deus em mim, ao mesmo tempo que não admite omissões, nem alienações, nem evasões da realidade. Ao contrário, pacificadamente ativo na força do Espírito de Deus no mundo real, sem esquecer as dimensões de natureza espiritual. É na integralidade do máximo de consciências que cresce a relevância da minha missão no mundo, viajando do íntimo para o privado, do privado para o relacional familiar, do relacional familiar para o público, em qualquer que seja a natureza ou manifestação dele. E é aqui que eu paro, porque já fui parado, pela graça de Deus.